Cara, correria. Olá, Claudianelli da ANAC. Tudo bem, Thiago? Boa tarde, aqui é Tsai, de Piracicaba, USP Piracicaba. Tudo bom? Boa tarde. Boa tarde, Sai. Okay. Boa tarde. Boa tarde, Ana Lúcia do IPEM. Oi, Ana Lúcia, tudo bem? Tudo bem? Quanto tempo? Bastante. Olá, boa tarde, Andréia, Ministério da Agricultura. Como vai, Andréia? Quanto tempo? Quanto tempo? Desde Maringá. Nossa, desde a Maringá. terra lá do Marquinho. Verdade. Linda Bom cidade, revê-los. linda cidade. Olha, não perca a próxima revista da Abdan, hein? O centro da Já estou revista sabendo. é a ministra falando, hein? Ai, que bom. Que bom, estamos ansiosos por vê-la. Isso. Boa tarde, Daniel Olá, Figueiredo, de Nélida. São Paulo. Tudo bem? Oi. Presidente Guilherme Coelho, tá nos ouvindo bem? Eduardo aqui. Estou ouvindo bem, Eduardo. Estou bem, estou Tudo bem. tranquilo, estou ouvindo bem. Um abraço a todos. Muito obrigado pelo convite. Um prazer estar com vocês. Boa tarde. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde. Meu nome é Roner. Obrigado pelo convite também. Bem-vindo, Roner. Boa tarde, Leitner, Daniel tudo bem? Figueiredo. Boa tarde, Boa tarde, Figueiredo. São Paulo. Boa tarde, Celso. Estou aqui só ouvindo aí, quero acompanhar. Ô, professor Aranha, tudo bem? Bem-vindo. Vou acompanhar com muito interesse essa reunião, hein? Opa! Olha, mas Boa tarde. você é do time dos convertidos, viu, Aranha? Eu quero os não convertidos. Boa tarde, amigos. Eu sou Itamar Rocha, da Associação Brasileira do Criador de Camarão. Também estou aqui muito interessado e vou acompanhar com muito interesse todo o desenvolvimento dessa reunião. Bem-vindo, doutor Itamar. Boa tarde, eu sou o João Carlos Catalão, sou da Arquitect Brasil Inspect. Tenho muito interesse nesse tema aí, acompanhar com vocês aí. Bem-vindo, Boa tarde, Catalão. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Boa tarde. Eu sou Mauro Ferreira da IBA e muito obrigado pelo convite. Bem-vindo, Mauro. Boa tarde, eu sou a Lidiane. Boa tarde, Lidiane. Eu sou estudante de Radiologia Industrial. Oh, que maravilha. Então é você que vai começar a implantar isso aí daqui em breve, hein? Representando o futuro aí. E a primeira, ô Celso, ô Guilherme, Guilherme Coelho, o que nós estamos comendo aqui em São Paulo, dessas uvas maravilhosas, das mangas, a gente come manga, Guilherme, o ano inteiro. A Palmer de vocês está uma maravilha. A uva, então, hein, Celso? Aí no Rio também. Aqui em São Paulo eu só como fruta do vale, Guilherme. Trabalhamos duro para isso. Hoje mesmo, meu café da manhã foi uma Palmer, estava extraordinária. Fico feliz por isso. Olha, mas aquela que é boa, ele deixa aí para São Paulo, viu? Por Rio, ele manda de segunda. O Guilherme não é fácil, viu? Não diga isso. Guilherme, temos que instalar a primeira usando radiação, tem que ser aí no Vale, hein? Vocês têm que liderar isso. 90% da manga que exporta no país sai daqui e 92% da uva sai daqui. Opa, que maravilha, hein, Guilherme? Posso dar meu endereço? Vou deixar uma pergunta aí para depois, Celso, já. E talvez a Ana, lá do IPEM, possa auxiliar, que seria a irradiação da jabuticaba. Estamos em época de jabuticaba por aqui, árvores maravilhosas cheias de jabuticabas, né? Deliciosas. Aí Perfeito. Com certeza. Deve dar certo. Já testamos na manga e deu muito certo. Pode ser que na jabuticaba também dê um resultado positivo. Dá sim.
Muito bom, muito bom. Boa tarde a todos. Ari de Maringá. Vai, Ari, tudo bem? Tudo tranquilo. Muito frio aí nessa terra? Aqui, frio? Esquece, cara. Isso lá em Curitiba. No norte aqui, está perto do Mato Grosso. Aqui está uma temperatura deliciosa, realmente. Não está frio, não. Não sei se o secretário já está na sala, só aguardar o secretário entrar na sala e o nosso vice-presidente André Salgado assume aí. Oi, Celso, tudo bem? Aqui, Rangel falando. O secretário está na sala ao lado aqui com a ministra e eu estou querendo que ela venha aqui dar uma boa tarde antes da gente começar. Me dá os mais do que justificado. Só uns minutinhos, por favor. Não prevista, então é muito melhor quando não está prevista, né? O seu aparecimento. Secretário, muito obrigado aí pela sua presença e por estar nos prestigiando aqui nesse momento num tema tão importante, que é a questão da irradiação de alimentos. Né? Eu quero passar direto a palavra para a senhora cumprimentar a todos. A casa é sua, por favor. Obrigado, muito obrigado. Eu vim aqui tratar de uma emergência, ele falou, vamos começar. Eu falei, vou lá, esse assunto é um assunto que eu gosto muito, quero cumprimentar aí vocês todos, está aqui também o doutor Rangel, junto com o Marcos, e eles vão, acho que, dar boas notícias aí para vocês. É um assunto que eu acho que é muito interessante, precisa ser levado para frente, enfim, pode ajudar muito a fruticultura nossa e outras coisas, mas vamos tratar disso com
com bastante agilidade. E então eu quero dizer para vocês que nós aqui estamos alinhados aí com você para fazer esse caminho aí ser mais curto, ok? Muito obrigado, ministra. Muito e bom. Obrigado pela sua entrevista para a nossa revista lá, Conexão Nuclear. Está saindo agora os próximos dias, todos vão receber, né? E, naturalmente, a ministra em primeira mão. Né? O pessoal do GSI não fica com ciúme, não. Vou mandar no mesmo momento para não dar ciúme. Não, eu já tive uma aula lá na GSI com todos aí, e aí, então, fiquei mais entusiasmada ainda. Mas, olha, obrigado, e eu vou deixar o Marcos e o Rangel aqui com vocês, eu tenho que descer lá para a minha sala, que eu tenho também uma reunião agora, mas vamos tocar em frente isso aí, vai dar tudo certo, ok? E não só... Nós temos aí vários lugares aí para pensar esse assunto. Quem me falou também outro dia com bastante entusiasmo, acho que foi o pessoal de Roraima também, que tocou, que tem muito interesse em aprofundar sobre esse tema. Tá bom? Muito Boa bom, reunião ministra. aí para vocês. Tudo de bom. Obrigado, ministra. Tchau. A substituição não é a mesma coisa, mas vou fazer o possível aqui para... Que isso. Secretário, vou apresentar o senhor, passar direto para o doutor André Salgado, né? Ele é o vice-presidente nosso da Abidan e também vice-presidente da Flamatome e também da Abidan, né? E ele vai ser o nosso hoster de hoje. Hoje eu só estou aqui para escutar e para torcer aqui o tempo todo. André, a palavra é sua. Obrigado, Celso. Aí, depois da apresentação do Celso, em nome da Abidan, gostaria de agradecer aí a presença de todos, especialmente dos dois palestrantes e do Tiago, que vai fazer a mediação, e, consequentemente, vai fazer a apresentação dos dois palestrantes em alguns minutos. Nós estamos nessa série de webinars organizados pela Abidan, em preparação para um evento que nós estamos organizando, que deveria ser agora em setembro e, por conta da pandemia, foi adiado para abril próximo, o NT2E, Nuclear Technology and Trade Exchange. Esse evento, como eu falei, deverá ser realizado em abril próximo e a gente conta desde já com a presença de todos vocês. A Abidan, nos últimos anos e na última gestão, aí, juntamente com o Celso, vem cumprindo seu papel de divulgação e, sobretudo, de desmistificação do uso da energia nuclear e da tecnologia nuclear, vamos falar assim, porque não é só energia de que a gente vem falando. E, por isso, essa série de webinars vem sendo promovida. Esse assunto, especificamente da irradiação, é um assunto que nos é extremamente importante, dada a importância do Brasil na produção de alimentos. E eu vou deixar para os palestrantes entrarem mais em detalhes no estado atual, quais são as perspectivas para o futuro. E tenho certeza que a gente já vem colhendo frutos positivos aí nos últimos meses em função dos webinars que nós vemos organizando pela Abidan. A Framatome está presente no Brasil há mais de 40 anos, desde o início do programa nuclear brasileiro, o acordo com a Alemanha, e é uma empresa parceira da Eletronuclear nessa geração de energia, com o fornecimento das tecnologias de Angra 2 e Angra 3, mas também presta serviços nas usinas em operação, Angra 1 e Angra 2. Nós estamos aí desde o início da operação dessas plantas em parceria com a Eletronuclear e com a INB na produção de combustível. Então, nós estamos patrocinando essa série de webinars e gostaria de dar início a esta sessão, passando a palavra para o Tiago Rosim. E, antes, Tiago, só alguns avisos aqui em nome da organização. Pedindo mais uma vez a todos os participantes que mantenham seus microfones desligados, né? Só os palestrantes mantenham os microfones abertos para a gente evitar ruídos de fundo. Nós temos uma pesquisa de satisfação que está sendo colocada no chat pela organização. Pedimos a vocês que, ao longo do webinar, ou mais para o final, possam responder essa pergunta de satisfação.
E, por favor, enviem suas perguntas pelo chat, de tal forma que a nossa organização possa prepará-las para ser feitas aos palestrantes no final. Agradeço a todos e desejo um bom evento. Tiago, por favor. Ok. Senhores, eu só queria roubar 1 minuto do tempo do Tiago aqui. Eu acho importante eu tecer algumas palavras aqui em nome do nosso ministro, o general Heleno, que me pediu para trazer aqui, através do nosso secretário Leandro Capistrano, e eu que sou o diretor aqui do CIPROM, né, nós estamos estruturados assim, é o general, o secretário e o diretor, que no momento sou eu, capitão de marinha Taveira, né. Eu acho importante, nós estamos vendo que o trabalho aqui do CIPROM, né, do GSI, graças a Deus, com essas parcerias com os colegas aí da Vidan, com os colegas todos do MAPA, né, nós conseguimos trazer aqui o secretário executivo do MAPA, o doutor Marcos Montes, o doutor Guilherme, lá da Abrafruta, nomes de peso que podem nos abrilhantar aqui nesse evento, porque o GSI, o CIPROM, todo o setor nuclear não tem dúvida de que o Brasil está na dívida com relação à irradiação de alimentos. Nós temos um potencial gigantesco de produção e nós temos que fazer com que os nossos produtos, tanto internamente quanto externamente, alcancem os mercados e alcancem o mundo. E, para isso, a irradiação já está difundida em todos os países e nós aqui estamos devendo. Então, todo esse esforço está sendo feito aí pela Vidan, por nós, né? Conseguimos nem esperar que a ministra viesse, mas ela se empolgou muito com o bate-papo, com a apresentação que nós fizemos para ela aqui. O general Hernando chamou ela aqui, nós conversamos com ela sobre esse assunto, certo? Ela já internalizou o assunto dentro do MAPA, com certeza o doutor Marcos Montes vai tecer mais comentários sobre isso. E eu não tenho dúvida que, em pouco tempo, nós estaremos comemorando o primeiro irradiador multipropósito brasileiro, o IMB, que foi o objeto de estudo aqui do grupo número 7, que o Tiago vai tecer comentários. Então, para não me demorar mais, em nome do nosso ministro, em nome do nosso secretário, em meu nome, obrigado a todos pela participação. Eu peço que os senhores difundam esse conhecimento em todas as instituições que pertencem, as pessoas que conhecem, aos amigos. Né? É nesse nível que a gente tem que difundir, porque, como o nosso doutor Celso falou, né? A gente não precisa ficar pregando para convertido. A gente tem que justamente atingir aquela parte que não conhece ainda o assunto, que ainda não sabe da potencialidade do setor nuclear brasileiro e, em particular, da irradiação de alimentos para o nosso país, para a nossa saúde e para a nossa economia. Muito obrigado a todos, um bom evento, e eu e o GSI estão à disposição de todos no que a gente puder ajudar. Por favor, Tiago. Boa tarde aos senhores, boa tarde às senhoras, todos que acompanham nosso webinar sobre oportunidades e desafios da irradiação de alimentos no Brasil. Agradeço pela audiência, em especial ao senhor Marcos Montes e ao senhor Guilherme Coelho. Vou começar apresentando o currículo resumido, né, dos dois palestrantes. O senhor Marcos Montes Cordeiro, ele é secretário executivo do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Ele tem formação de medicina pela UFU, pós-graduação em medicina do trabalho, com especialização em anestesiologia e residência médica pelo Unicamp. Ele já foi prefeito de Uberaba em 2 gestões e deputado federal por 3 mandatos consecutivos. O senhor Guilherme Coelho é o presidente da Abrafrutas. Ele é formado em engenharia agronômica, gestor de empreendimentos familiares na região do Vale do Rio São Francisco, especialmente o agronegócio. Também foi deputado federal em Pernambuco pelo PSDB. O cenário da irradiação ele é muito promissor para o agronegócio brasileiro. Nós temos o completo domínio da tecnologia nuclear e suas aplicações. Nós também temos profissionais altamente capacitados, além de instituições nacionais e internacionais, que podem dar todo um suporte, tanto de capacitação de recursos humanos, quanto realização de testes, como a dose ideal para novos produtos. Tá? É importante sempre destacar que os alimentos irradiados eles não ficam radiativos, eles simplesmente são expostos a uma dose definida de radiação ionizante para uma finalidade específica, então a gente não tem contato da fonte com o alimento.
É importante destacar também que essa é uma técnica utilizada há mais de 60 anos pelo mundo e é recomendada pela Organização Mundial da Saúde, pela FAO e pela Agência Internacional de Energia Atômica. Com uma imagem diz mais que 1000 palavras, eu vou fazer uma breve apresentação só para contextualizar o assunto e depois eu vou abrir a palavra aqui para os palestrantes. Tem dificuldade aqui só para pegar a janela aqui. Alice, tu pode me ajudar, talvez? Estou tentando colocar a apresentação. Ok. Só um minuto que eu já vou compartilhar aqui. Eu consegui aqui, Alice. Tá ok. Vocês estão enxergando aí a apresentação, só para a gente ter certeza? Estamos sim, Tiago. Pode continuar. Então, vamos lá. Só para entender, o comandante Taveira ele já começou a apresentar um pouquinho aqui a estrutura. A gente, então, está no GSI, submetido ao comando do general Heleno. A gente é vinculado diretamente à presidência da República. Dentro aí do GSI tem a Secretaria de Coordenação de Sistemas, dentro dela o Departamento de Coordenação ao Sistema de Proteção ao Programa Nuclear Brasileiro. Aí a gente tem agendas de emergência, de segurança física e de desenvolvimento nuclear. Dentro dessa última coordenação, a gente tem a Secretaria Executiva do Comitê de Desenvolvimento do Programa Nuclear Brasileiro. Esse comitê ele tem a missão de assessorar o presidente da República por meio de um colegiado de alto nível no estabelecimento de diretrizes e metas para o desenvolvimento do Programa Nuclear Brasileiro e supervisionar sua execução, a fim de contribuir para o desenvolvimento nacional e para a promoção do bem-estar da sociedade brasileira. Ele é composto pelos ministros desses 11 ministérios que vocês enxergam na tela, e quem o coordena é o ministro do GSI. Esse comitê ele tem estudado temas de relevância estratégica para a área nuclear do país, e eu faço destaque aqui para a questão da irradiação de alimentos. Esse tema tem sido trabalhado no grupo técnico número 7, que visa dinamizar a aplicação da tecnologia nuclear na agropecuária. Ele é composto por esses 6 ministérios e instituições de grande renome, e ele é coordenado pelo Ministério da Agricultura. As potencialidades em estudos é a conservação e aumento da vida útil dos alimentos, controle de pragas e doenças, a segurança sanitária e fitossanitária, ganhos para a saúde pública e a abertura de mercados externos. Então, a gente estuda questões como a irradiação de alimentos, a técnica do inseto estéreo, que é uma técnica que a gente irradia os machos de uma espécie, esses se tornam estéreis, e quando vão reproduzir, eles não geram descendentes. Então, a curva de população deles tende a decrescer exponencialmente. E ela é uma técnica muito importante para a mosca da fruta, a mosca da carambola, que é um problema fitossanitário muito grande no nosso país. Entre as vantagens da irradiação, a gente verificou a redução de perdas pós-colheita, a desinfestação de grãos e vegetais frescos, o aumento do prazo de validade dos alimentos, conforme a gente consegue ver um exemplo aqui na tabela ao lado, redução de micro-organismos deteriorantes, eliminação de micro-organismos patogênicos, até esterilização de pallets e embalagens finais. O mercado da irradiação, ele gira em torno de 500 mil toneladas de alimentos por ano. Esse número, eu faço uma ressalva que é só para o quesito exportação. O volume consumido internamente em cada país é muito superior. Quem domina o mercado? A China, seguido pelos Estados Unidos, Vietnã, México e o restante do mundo. Bom, e o Brasil? O Brasil, ele irradia aproximadamente 24 mil toneladas de alimentos para uso interno e a sua grande maioria ainda são condimentos e temperos. E aqui só para destacar a nossa posição geopolítica, do Brasil. A gente está a 8.700 quilômetros dos Estados Unidos. Se a gente pegar a posição de Roraima, a gente está a 5.000 quilômetros de distância lá dos Estados Unidos. Enquanto que a Índia, ela está a 16.600 quilômetros e ela vende manga irradiada para os Estados Unidos. O Brasil hoje é o 3º maior produtor de frutas e somente o 23º maior exportador. Então, a gente tem todo um potencial para subir esse ranking de exportador.
Para comprovar que a técnica funciona, nós fizemos no âmbito do GT7 um projeto piloto de irradiação de mangas. Essa técnica, esse projeto piloto, ele foi uma parceria entre Abrafrutas, IPEM, Sterigenics, Sena, GSI, MAP e todos os integrantes do GT7. A gente verificou que ao final do 30º dia de armazenamento, a gente observa pela figura no canto esquerdo da tela que a manga não irradiada, aquela que a gente chama de controle, ela estava totalmente degradada, inclusive apresentou uma larva da mosca da fruta. Então, ela não estava mais própria para o consumo. Enquanto que as mangas que sofreram tratamento por irradiação através de duas tecnologias, aceleração de elétrons e raios gama, elas estavam totalmente próprias para o consumo. Então, a gente conseguiu prolongar a vida de prateleira dessas mangas. Esses furinhos que o senhor vê na tela, basicamente foram as análises que a gente fez de textura, graus de Brix e tudo mais. Então, a gente comprovou que a técnica realmente funciona. O Brasil está bem estabelecido de arcabouço legal. A gente tem uma legislação ainda vigente de 1973. Em 2001, a gente tem surgiu a RDC 21 da Anvisa, que aprovou o regulamento técnico para irradiação de alimentos. Em 2011, a linha número 9, com a autorização para a irradiação de produtos de origem vegetal. E em 2017, com a revisão do RISPO-A, o artigo 275 dele autorizou a irradiação de produtos de origem animal. E aqui a gente verifica que esse tema realmente está crescendo, a sua divulgação da irradiação de alimentos. A gente visualiza também a última reportagem de maio desse ano, que mostra que a Argentina conseguiu livrar o território dela, uma área da mosca da fruta, e ela conseguiu abrir seu mercado de exportação de cerejas para a China. Então, olha o potencial de comércio para exportação que a gente consegue abrir com o uso das técnicas nucleares na agropecuária. Só para fazer uma consideração final, o estabelecimento de irradiadores multipropósitos no Brasil já é uma dívida aos setores produtivos brasileiros, tendo em vista todo esse nosso potencial geopolítico, nosso potencial de comercialização, de produção, esse grande Brasil que a gente tem. Então, a gente realmente precisa estabelecer novos irradiadores e utilizá-los com sabedoria. Bom, como eu falei, só foi uma apresentação introdutória. Eu vou, então, agora diretamente passar a palavra já para o nosso primeiro palestrante, que é o secretário executivo do Ministério da Agricultura, senhor Marcos Montes. A palavra é toda sua. Por favor, Tiago, descompartilhar sua tela. Pronto. Obrigada. Foi ótimo, Tiago. Como nós combinamos, Tiago, na última visita que você esteve aqui, eu já tinha estado com o Almirante Taveira já há alguns meses, com o pessoal da GSI, e agora a oportunidade está aqui com o pessoal da Abidan, o Celso, o André, sob a coordenação do Tiago, também com o Guilherme da Abrafrutas, meu companheiro deputado de um período bom aqui na casa. Esse assunto, estou aqui ao lado do Rangel, que é um entusiasta dessa área. A gente tem conversado bastante sobre esse setor, bastante sobre essa ação que nós queremos fazer. O Rangel, tecnicamente, ele irá expor algumas situações importantes que nós estamos aqui trabalhando, mas eu vejo nessa situação, desde que conversamos pela primeira vez, Almirante Taveira, eu tenho colocado aqui no Ministério, através, claro, do Rangel, mas muito mais do que isso, com a própria ministra, eu fiz questão que a ministra participasse aqui alguns minutos, apesar da agenda dela, para demonstrar o interesse e a vontade que o Ministério tem hoje de avançar fortemente nessa ação, uma ação importante, que, na minha opinião, apesar de ser algo já com algum tempo em uso, esse momento que nós estamos vivendo pode ser um momento especial de nós realmente fazer com que isso seja um instrumento importante para o nosso país e para o mundo. Você vê aí, o Tiago disse aí, em 24 mil toneladas que o Brasil irradia, muito pouco perto daquilo que nós podemos realmente praticar. Essa semana mesmo, numa conversa que tivemos com a ministra e com o secretário Rangel, nós estamos trabalhando junto, também a Secretaria de Inovação, com o Pedro, um projeto muito interessante, numa consultoria que nós vamos contratar aqui pelo MAPA, com o ICA, que é o nosso plano de negócio. Se nós não tivermos um plano de negócio, com toda certeza nós não avançaremos.
para estrategicamente nós estudarmos quais são os pontos principais onde nós devemos, principalmente, colocar essas ações mais perto, em relação a logisticamente, em relação a portos, em relação a onde nós podemos ter uma distância maior na nossa logística, que infelizmente hoje ainda é um pouco falha. Mas eu vi o Celso dizer algo aí, que eu aqui quero também, que me chamou muita atenção. O Ministério vai entrar de cabeça nessa história, já um compromisso da ministra e meu, e capitaneado aqui pelo Rangel, mas nós precisamos de algo que nós temos apanhado, não só nesse setor, mas em outros setores, como a questão ambiental da Amazônia, que vocês estão acompanhando, como a questão dos nossos defensivos, que é a conscientização da sociedade. Eu acho que não é divulgação. O Celso colocou duas palavras, divulgação, mas eu levo muito mais para a conscientização das sociedades. Nós precisamos fazer um trabalho de mídia, um trabalho bem feito, para que a gente possa realmente mostrar à sociedade brasileira que a irradiação, além dos vários benefícios que ela nos traz, e aí está colocado pelo Tiago alguns deles, em relação ao mercado externo, em termos econômicos, eu, como médico de formação, vou muito mais pelo lado da saudabilidade, da saúde dos alimentos. Se nós começarmos a mostrar isso à sociedade como um todo, que uma manga, como o Tiago colocou aí, ela irradiada, ela vai permanecer mais tempo, ela vai permanecer mais saudável e vai permanecer com mais tempo na prateleira do supermercado, da prateleira lá da verduraria, lá na minha cidade, mais ou menos é isso. Eu tenho certeza que nós iremos avançar bastante. Além da nossa análise técnica, nesse plano de negócio que nós vamos fazer aqui no Ministério, que o Rangel irá capitanear isso, nós precisamos já começar a trabalhar, porque senão nós não iremos avançar. É a conscientização da sociedade, os benefícios, claro, mas que as pessoas possam entender que é muito mais saudável do que nós estamos vivendo hoje em relação ao combate, como foi colocado, a pragas e qualquer outro tipo de doença. Um alimento mais saudável, mais duradouro e mais saudável. Eu acho que esse entusiasmo que a ministra aqui demonstrou e que eu estou vivendo através desse conhecimento que estou adquirindo, eu provavelmente com toda certeza, eu não conheço profundamente, tem aqui vários dados importantes que o Rangel me passou numa contextualização que ele me fez aqui, 1/3 dos alimentos produzidos no mundo, 1 bilhão e 300 milhões de toneladas, são desperdiçados, são perdidos. Evidentemente, isso nós podemos, com a irradiação, transformar isso num grande potencial, no grande crescimento demográfico que nós vamos ter ao longo dos próximos anos. Em 2050, nós sabemos que a nossa população terá aí um crescimento extremamente exponencial, e nós precisamos estar preparados. Além de produzir, nós temos também que preservar, nós temos que manter seguro e por mais tempo os nossos alimentos. Então, essa é a minha primeira participação. O Rangel está aqui, se o Rangel quiser também dizer aqui algumas palavras mais da parte técnica, será muito útil para o nosso debate. Por favor, Rangel, você está com a palavra. Obrigado, secretário. Bom, o secretário gentilmente me permitiu aqui contextualizar mais a parte técnica, e não inicialmente, eu tenho alguns slides que, na verdade, redundam um pouco no que o Tiago colocou de contextualização. Eu vou passá-los rapidamente, mas principalmente para poder dar essa ênfase. Eu queria dizer, secretário, que nesse webinar aqui tem algumas pessoas muito relevantes para poder construir, inclusive, o conhecimento do Ministério da Agricultura sobre o tema. Duas eu gostaria de destacar, o Aldo Malavasi, que contribuiu conosco, é um pesquisador, foi presidente da Agência Internacional e contribuiu na construção de um irradiador para inseto estéreo que hoje está lá no Vale do São Francisco, um projeto que fizemos em parceria na década de 2000, e a Andréia, que é a nossa superintendente de São Paulo, também uma especialista em irradiação, está participando. Andréia, boa tarde, não sabia que você estava participando, com saudade de você já. Boa tarde, secretário. Estou aqui, estou te ouvindo. E essa apresentação, secretário, que o senhor foi brifado, que eu vou fazer para os colegas, isso foi feito a várias mãos, né, originado também do trabalho do Aldo, na Agência Internacional, André com contribuição. Nós temos outras pessoas aqui do Ministério que têm participado do GT7, como foi comentado aí pelo Tiago, que é o caso do Jorge Caetano, da SDA, né, e o Pedro, obviamente, que está coordenando isso dentro do SDI. Então, se vocês me permitem, rapidamente, só para contextualizar o que foi dito pelo secretário, acho que é importante colocar alguns números com relação a isso, rapidamente.
Espero que vocês estejam assistindo, estejam conseguindo acompanhar a tela. Vou me inclinar um pouco aqui só para passar. Então, a ideia, rapidamente, era falar um pouquinho dessa irradiação na ótica exatamente que o secretário já brifou. Vou passar alguns slides. A gente tem dito isso sistematicamente, foi tema da nossa apresentação, secretário, lá no GSI, de que a sociedade avança na busca, inclusive, da preservação dos alimentos. E, você conseguem me ouvir bem? André, ok? Estamos ouvindo bem, estamos ouvindo bem. Ouvindo bem, Rangel. A sociedade vem avançando aí, historicamente, na busca por essa questão de saudabilidade, preservação de alimentos, e muitas vezes, isso que o secretário colocou da conscientização, passa por um eficiente processo de comunicação. E aí o Tiago e o GSI têm feito um trabalho muito grande de comunicação, acesso à mídia, que vai levar essa conscientização, a gente espera, como aconteceu no passado, por exemplo, com a questão da pasteurização. É um paralelo importante, né? Antigamente a gente tinha, antigamente não, nos nossos tempos aqui de pessoas que estão nesse webinar, mas as pessoas no início do século XX tinham preocupações com relação aos efeitos da pasteurização, e hoje é uma técnica amplamente difundida, 100% adotada em diversos segmentos, e é o que a gente precisa ter também para esse segmento da irradiação. Também, como colocado pelo Tiago, acho que é importante ressaltar, todas as técnicas, o conhecimento técnico, os engenheiros, a técnica, o domínio da técnica, o mercado, os clientes, o Brasil possui. Nós temos clientes, nós temos para quem oferecer, clientes do uso da tecnologia, temos para quem oferecer esse produto que nós temos para tratar. O que falta é ligar essas pontas, e o secretário nos brindou, então, com essa oferta de um plano de negócios. A gente vai ter que construir a várias mãos para que a gente possa oferecer aos investidores a possibilidade de entender bem esse negócio e fazer seus investimentos no Brasil. Tá? Como ele colocou aqui, existe uma perda de alimentos muito grande, a gente precisa avançar nisso, e a FAO deixa muito claro que o Brasil é um importante player para poder, nessas próximas 2 décadas, avançar geometricamente na oferta de alimentos para a população mundial, que vai crescer, e a gente tem uma responsabilidade muito grande. Então, técnicas como a da irradiação são fundamentais para que a gente possa, então, estender, né, como o secretário sabe, a questão do chamado shelf life, a vida de prateleira, como uma primeira abordagem, eu acho que mais fácil desse processo, mas não parando aí, porque as negociações sanitárias e fitossanitárias devem conter essa questão da irradiação como ferramenta, né, para poder ofertar nas negociações, ou seja, tem que estar no arcabouço, no portfólio dos negociadores, a questão da oferta da irradiação como ferramenta sanitária e fitossanitária, e não menos importante, mas talvez logo ajusante desse processo, a questão da saudabilidade, por exemplo, com tratamento de produtos para poder diminuir salmonelas e outras doenças que estão vinculadas a alimentos que também acometem sistematicamente a população. Está aqui gráficos que vocês já conhecem, das projeções que são feitas internacionais, então tem projeções mais otimistas e menos otimistas. Eu acho que é muito importante que a gente, nesse momento que passou por essa pandemia, entenda, né, que as projeções otimistas elas são as que mais nos agradam, mas que a gente vai passar por percalços e a gente precisa entender isso e lidar, inclusive, com essas expectativas, inclusive para os investidores. Então, como eu comentei, nessa questão, né, nesse momento, passa fundamentalmente nessa primeira etapa por vida útil de prateleira, né, que seria uma primeira etapa muito mais clara para a dona de casa, que é o nosso cliente, que precisa ser sensibilizado, mas a questão sanitária e fitossanitária é fundamental, logo em seguida, e a questão da segurança, da saudabilidade dos alimentos, como disse o secretário que é médico, é fundamental, porque nós temos casos de intoxicação alimentar no mundo inteiro, no Brasil não é diferente, e todas as técnicas que visem essa saudabilidade interessam para agências como a Secretaria de Defesa Agropecuária, por exemplo, aqui no Ministério, ou a própria Anvisa. Então, a irradiação, como os senhores sabem, né, como disse aqui o presidente da Abdan, claramente a gente não tem que pregar para convertidos, né? Então, as técnicas são sabidamente eficientes, o risco é ínfimo dentro do contexto, e o risco de uma eventual desvantagem seria um erro, né, do ponto de vista de doses que poderiam comprometer as características organolépticas dos produtos. No mais, todos os controles que o Brasil possui, né, de autorizações, de engenharia, etc., eles são suficientes para garantir a técnica e a segurança da técnica. Isso aqui é um slide muito parecido com o que também o Tiago colocou inicialmente, né, as questões de vida útil e da possibilidade de você diminuir, que a gente chama de log, né, da contaminação das salmonelas, as bactérias são contadas assim, de maneira a quase neutralizá-las dentro dos alimentos. Isso é, como eu comentei, uma etapa vindoura aí, depois das primeiras etapas da irradiação. Aqui os benefícios evidentes, tanto na questão da brotação,
né? E com relação à vida útil prateleira, que você está vendo bananas e caso mamão, eu acho que é importante ressaltar que o Brasil já consome alimentos irradiados há muito tempo, inclusive importados da China, secretário, o senhor sabe disso. 80% do alho que a gente consome é importado e 100% do alho importado da China é irradiado. Então, a sociedade brasileira já consome com segurança produtos dessa natureza, então não é um problema, não deveria ser um problema de comunicação nesse sentido. Aqui a questão da possibilidade, da probabilidade de a gente ampliar essa questão da tonelagem que é tratado. O senhor mesmo colocou que ainda é ínfimo o processo de tratamento nesse momento, mas as possibilidades são crescentes, desde que essas técnicas todas essas ferramentas que a gente já dispõe, engenheiros, técnicas, etc., estejam disponíveis e ofertadas aí ao nosso cliente ou aos nossos clientes do uso dessa tecnologia, que nesse momento, aqui com parceiro, a Abrafrutas já demonstrou todo o interesse em ser o piloto, ser o puxador desse processo, né? Aí, como também comentado pelo Tiago, a questão principalmente dos condimentos, né? Todos eles têm um risco intrínseco muito grande, sempre tiveram, desde as grandes navegações, mas com o advento da irradiação, neutralizaram-se os riscos advindos dessas especiarias, desses produtos, que tinham muitas questões de salmonela, ou até hoje a pimenta do reino, por exemplo, é um problema, a questão da contaminação, e podem ser totalmente neutralizadas com relação a esse tipo de coisa. Eu coloco claramente o mapa da China, não por nada menos, porque, como colocou o Tiago, existem potenciais tanto nos Estados Unidos quanto na Ásia, mas a China ela é um país que adota a irradiação de maneira sistêmica. Então, olhando para a China com um grande potencial de mercado futuro, nesses próximos 30 anos, né, de aberturas, e recentemente nós tivemos o sucesso de abrir o mercado de melão, por exemplo, a questão da irradiação pode e deve ser utilizada como ferramenta para as negociações internacionais, né, sanitárias e fitossanitárias, porque é um país que aceita e usa de maneira bastante intensa a questão da irradiação. Então, o potencial, né, para a abertura desse mercado, tanto de tamanho, quanto de valores, quanto dessa técnica, no nosso entendimento, foca basicamente na Ásia, que é o crescimento do mercado mais evidente. Mas não menos importante é a questão da oportunidade dos Estados Unidos, que já é um parceiro antigo nosso e tem estimulado que a gente avance nas questões de radiação para poder diminuir, inclusive, custos com tratamentos clássicos, como o tratamento térmico de manga, né, que, de certa forma, bem ou mal, né, tem um custo intrínseco e pode comprometer também as propriedades organolépticas da fruta. Aqui o símbolo internacional também comentado pelo Tiago, você gosta de fazer uma menção, secretário? Esse símbolo é um símbolo muito positivo, né? O senhor passou como deputado pelas discussões dos transgênicos, por exemplo, né? E o símbolo dos transgênicos causou muito impacto negativo na questão da rotulagem de alimentos. A rotulagem é fundamental, mas é uma rotulagem que, de muito tempo já trabalhada, inclusive pelos órgãos de saúde e internacionais, ela tem uma forma de apresentação muito positiva, né? Muito amigável, né? Para o setor e é reconhecida como um símbolo do bem, vamos dizer assim, né? E está sendo internacionalmente muito usada e nunca teve problemas com relação a isso. As referências internacionais, eu agradeço a André, obviamente, por ter me emprestado esse slide, que ela tem feito também aí pelo Brasil, que a gente está muito respaldado pelos organismos internacionais que nós somos signatários e pelas normas brasileiras, como disse o Tiago. Nós temos um decreto de 73 que já versa sobre o assunto, temos normas da Anvisa desde a década de 2000, normas de fitossanidade em 2011, mais recentemente o decreto do RISPOA, que foi alterado em 2017, que traz a questão da irradiação para dentro do arcabouço legal. A mensagem que eu gostaria de deixar nesse contexto é o seguinte: não existem riscos regulatórios para o uso da tecnologia. É sabidamente possível, né, para o investidor saber que é um ambiente não hostil do ponto de vista regulatório. Nós temos arcabouço legal para permitir, sim, o uso da tecnologia para consumo doméstico e, eu acho que o que é fundamental agora é esse estímulo que o secretário, que a ministra está dando, que a gente coloque, como eu comentei, no arcabouço das negociações internacionais, o componente irradiação, porque aí a gente vai ter o estímulo ao investidor de saber que, ao colocar a ferramenta da irradiação, os mercados, né, se abrirão na proporção da eficiência dessa tecnologia. Basicamente era isso, secretário. Eu, de fato, como o senhor comentou, sou um empolgado nesse assunto, não sou um grande especialista, difícil até conversar sobre o assunto com o Aldo Malavasi, que é meu professor nesse assunto, mas a ideia era contextualizar e pedir, de fato, o apoio do senhor nessa questão do plano de trabalho, que eu e o André, o Jorge Caetano e o Pedro estão trabalhando, porque a gente acredita que, de fato, esse modelo de plano de negócios, customizado para os nossos clientes, vai poder trazer investimentos, investidores, né, para poder oportunizar o que o Tiago colocou, que é essa dívida, né, do uso dessa tecnologia fundamental aí para o agronegócio brasileiro.
Basicamente é isso. Eu vou depois disponibilizar para a equipe do webinar a apresentação do secretário, e eu agradeço. Bem, é isso aí, a participação agora inicial de todos nós. Vamos escutar aí o Guilherme e depois trocarmos algumas ideias, mas sempre com o nosso entusiasmo aí desse momento. Brilhante apresentação, secretário executivo, Rangel, muito obrigado. Destacar as grandes potencialidades desse mercado todo de radiação para o nosso Brasil. Bom, eu vou passar direto agora para o segundo palestrante, que é o nosso presidente da Associação Brasileira de Produtores e Exportadores de Frutas e Derivados, Abrafrutas, senhor Guilherme Coelho. A palavra é sua. Um abraço a todos. Eu queria pedir a Alice, fazendo gentileza, de colocar, são muito poucos slides, porque, de fato, eu vou aproveitar a oportunidade também para falar um pouco da Abrafrutas e da fruticultura do Brasil, que eu vejo que eu estou falando com o Brasil inteiro e pessoas interessadas no futuro da irradiação. Eu queria cumprimentar o general Heleno, queria cumprimentar o comandante Taveira e queria cumprimentar o meu colega Marcos Montes, que foi um homem de uma dedicação enorme ao agronegócio, principalmente na Frente Parlamentar Agropecuária, onde nós debatemos lá, muitas vezes, assuntos de interesse do agrológico do Brasil. E queria pedir a Alice, por favor, que colocasse os slides, porque eu quero só mostrar alguns números e depois eu vou dar uma palavrinha sobre um todo, por favor. Um momentinho que eu vou compartilhar, ok? Só um momento, por favor. Ai, meu Deus do céu. Não está entrando aqui. Vocês estão vendo? Estamos. Ótimo. Pronto. Então, eu acho que tem um slide. Esse é o primeiro, tá? Então, aqui é a palestra. Você pode já passar para o segundo, Alice, por favor. A Abrafrutas é uma associação que surgiu somente há 6 anos atrás. Nós éramos poucos fruticultores muito inseguros, muito com vontade de fazer uma associação forte, e graças a Deus hoje temos cerca de 80 associados. E hoje representamos em torno de 85% da exportação das frutas frescas do Brasil. Por favor, Alice. Nossa associação, ela fica com sede em Brasília, dentro da CNE. Agradecido aí pela presença também de Eduardo e Jorge, são nossos diretores, e a associação ela tem como uma missão de representar e promover toda a fruticultura brasileira no mercado interno e externo. Tá? Nós temos a visão de ter uma referência, de ser referência da fruticultura brasileira no mercado exterior. E nossos valores é do associativismo, da transparência, ética, profissionalismo e sustentabilidade. Nós gostaríamos de dizer a todos vocês que a Abrafrutas tem um convênio com a Apex, onde ela faz toda a divulgação das frutas do Brasil, tá certo? Nos grandes eventos do mundo em relação à fruticultura. Tá? Por exemplo, um dos exemplos é a Frutlogística, que é a maior feira de frutas do mundo, que é em Berlim, sempre no mês de fevereiro, que a Abrafrutas todo ano está lá expondo e levando seus associados e mostrando nossas frutas. Por favor, Alice, mais um slide. Mais um slide. Aqui só para a gente ver rapidamente, dentro do mapa do Brasil, a riqueza das frutas que nós temos. Tá certo? Por favor, Alice, pode continuar. Como foi dito aqui, nós somos o 3º produtor mundial de frutas, tá certo? Nós temos mais de 2,5 milhões de hectares
e geramos 5 milhões de empregos. É muito importante a gente dizer a todos, nesse momento, que a gente faz mais ou menos uma correlação, que aqui na nossa região de Petrolina e Juazeiro nós temos o colono. Colono é aquele cidadão, aquele agricultor, aquele produtor rural que tem cerca de 6 hectares para fazer de qualquer fruta. E, geralmente, ele tem manga, tem uva, goiaba, coco, enfim. Mas vamos tirar um colono de uva. Um colono de uva que tem 6 hectares, ele tem, no mínimo para tocar, por média, ele sendo um bom colono, porque a uva emprega muita gente, ele tem cerca de 20 funcionários. Ele tem 20 funcionários. E a gente fez esses dias uma correlação com a soja. A soja ela gera 20 empregos para 1.000 hectares. Então, é muito importante a todos que estão nos ouvindo, que muitas vezes fica doído na gente da fruta, que a gente não aparece muito, porque não chegamos a um número ainda de $1 bilhão de exportação. Nós queremos ver se batemos essa meta ainda esse ano. Este dia, a ministra Tereza Cristina foi dura conosco numa live, conclamando o setor para que a gente possa, além da fruta fresca, fazer a fruta desidratada, enfim, alguma coisa parecida, cristalizada, para que a gente possa aumentar o nosso faturamento. Nós estamos atentos a isso, mas, infelizmente, nós vamos ficando para trás. Tá? Você viu, o Peru começou fruta esses dias, já passou da gente, o Chile já passou da gente. Então, a gente, de fato, precisa trabalhar bastante nisso para que a gente possa exportar. Só para a gente ter uma ideia, a gente, como foi dito aí, a gente exporta muito pouco. A gente produz muito e exporta muito pouco. Tá certo? Aqui nesse mapa, nós temos aqui algumas frutas aqui mostrando o Brasil. Eu gostaria que passasse o próximo mapa, por favor. Próximo slide, por favor, Alice. E nós temos aí, praticamente, esses 85% do exportado, ele vai 58% para um único continente, tá? Que é a Comunidade Comum Europeia, tá certo? Depois nós temos 15% que vai para o Reino Unido e nós temos 12% que vai para os Estados Unidos. Depois é um número de menos de 3%, 1% variando. Então, nós temos uma concentração muito grande da exportação de frutas para a Comunidade Comum Europeia. Por favor, Alice. E para vocês terem uma ideia, tá? O que nós exportamos é uma coisa insignificativa. 2,5% de toda a fruta que nós produzimos são para a exportação. É muito pouco. Nós temos, por favor, Alice, a próxima. Nós temos uma marca, tá certo? Que é uma marca chamada Frutas do Brasil, tá? Que chama Gift by the Sun, onde nós somos conhecidos lá fora e que nós estamos fazendo esse nosso trabalho. Eu penso que acabamos aí. Pronto. Então, agora eu vou discorrer. Pode tirar os slides. Muito obrigado, Alice. E vou dizer, hoje, eu gostaria também hoje de abraçar a todos os produtores rurais. Hoje é o dia do agricultor, tá certo? O agricultor é esse homem, essa mulher que acorda cedo, que é determinado, que tem dificuldades enormes, porque a indústria do agricultor é a céu aberto, tá? Muitas vezes chove demais, muitas vezes não tem, é seco, muitas vezes é uma praga, então tem muitas coisas que nos atrapalham. Dizer a vocês que nessa pandemia, graças a Deus, nós estamos trabalhando com toda a produção, nós estamos trabalhando e cuidando muito das pessoas. Eu quero dizer aos senhores que todo exportador de alguma fruta, ele precisa ter os certificados mais exigidos do mundo. Antigamente, a gente tinha um certificado só. Hoje não é assim. Tem o certificado de segurança alimentar, tem o certificado do campo, do packing house. E com essa pandemia, nós estamos muito atentos no Brasil inteiro à sanitização dos ônibus, ao uso de máscara, à higienização de todos que fazem agricultura, o respeito ao distanciamento na hora dos alojamentos, dos refeitórios. Então, nós estamos muito ligados nessa pandemia para que a gente possa proteger o nosso maior bem da fruticultura,
que é o trabalhador. Nós empregamos, de fato, muita gente. Dizer a vocês que vamos falar sempre da fruticultura acoplado ao número de empregos. Nós não temos, de fato, muito... O faturamento não é muito grande, mas a gente emprega. E a gente emprega, dentre outros, no semiárido nordestino, que é o lugar mais pobre do Brasil, em termos de DH, em termos de analfabetos, em termos de dificuldade de adversidade do clima. Mas aí está a fruticultura fazendo com que esse semiárido nordestino se transforme num oásis, empregador e produtor de frutas de excelentes qualidades. Tá certo? Então, isso é muito importante a gente falar. Nós temos também um momento importante que eu tenho tido um cuidado, todos nós da diretoria da Abrafrutas, que essa questão, ontem mesmo, nós tivemos uma live com o vice-presidente da República, o general Mourão, a ministra Tereza Cristina. Nós estamos muito preocupados com a imagem do Brasil lá fora. A gente já tem indícios, tá certo, de algum supermercado que não recebeu uma carga de limão de um dos nossos associados e toda hora fazendo assim, dizendo que se acontecer isso, acontecer aquilo, que é um absurdo. Então, o governo precisa se comunicar. O governo não pode atrasar. Esses dias até surgiram 2 vídeos muito bem feitos, uns vídeos que nós aqui de toda a Abrafrutas divulgamos através das redes sociais para os nossos clientes, para os supermercados, para os distribuidores lá fora, para dizer que não é assim do jeito que eles dizem. Mas nós estamos perdendo essa luta. Nós precisamos avançar, nós precisamos investir, nós precisamos fazer com que lá fora a comunidade como a europeia saiba que ela já acabou com as florestas dela toda e nós ainda temos florestas. Que o que passa aí é uma imprensa que muitas vezes não está dizendo a verdade e a mentira está sendo colocada como verdade. Então, isso nós precisamos fazer e eu tenho certeza que o governo está tomando as providências, tá certo? Para que isso não nos atrapalhe a vida da gente nesse sentido. Nós temos hoje, os citros agora na pandemia explodiram de exportação, são de excelente qualidade, a nossa maçã, o nosso avocado, a procura é enorme. E nós continuamos trabalhando bastante. Uma das coisas mais importantes para os senhores saberem é a concretização desse acordo que rola há 20 anos, que é o acordo da Comunidade Comum Europeia com o Mercosul. Isso é fundamental. O governo tem que estar vigilante para que isso aconteça o mais rápido possível, porque nós ficamos ouvindo, o parlamento alemão fez uma moção de que não vai assinar o acordo, o parlamento francês disse isso, e nós sabemos que nesta última eleição da Comunidade Comum Europeia, os deputados verdes, aqueles que são radicais, a bancada deles aumentaram. Então, nós precisamos ficar atentos. Nós aqui da Abrafrutas temos uma consultora, ela fica na Bélgica e ela acompanha toda semana as discussões do parlamento para que a gente possa ficar atento. Mas isso é preciso se concluir. E eu sei que o Brasil está aí envolvido, e nossos representantes do governo brasileiro, para que isso ocorra. Só para vocês terem uma ideia, a uva, vamos citar um pouco a uva, eu sou daqui da região de Petrolina, a uva, quando a gente exporta para a Comunidade Comum Europeia, a gente paga um imposto chamado import duty. Esse imposto varia por dia. Esse imposto vai de 8% a 14% no preço da venda. Aí você me pergunta, Guilherme, o Chile paga quanto? 0. E o Peru paga quanto? 0. E a África do Sul paga quanto? 0. E neste acordo, quando for assinado, ele está em fase de ser juridicamente escrito. Depois ele vai ser traduzido, se eu não me engano, 24 línguas, para depois ser assinado. Então, isso, no caso da uva, no dia que for assinado, no outro dia de manhã cedo, o imposto vai a 0. Isso significa uma injeção enorme aqui da gente com uma concorrência desleal. Então, isso é muito importante para que a gente possa ficar ciente. Agora, a abertura do melão para a China. Isso foi uma luta enorme do ex-presidente e a equipe da Abrafruta, Luiz Roberto,
e que conseguiu, hoje o Brasil já pode exportar o melão, o melão para a China. A próxima fruta agora que está sendo estudada se chama a uva, e assim nós vamos continuar e tentando abrir mercado para os citros dos Estados Unidos. Este trabalho que os senhores estão fazendo, ele é fantástico. Nós aqui no período, aqui no Nordeste, no Brasil, posso dizer como um todo, a gente tem sempre os ciclos. Só para você ter uma ideia, em 2015, o Lago de Sobradinho, que é onde agora a gente capta toda a água para esses projetos de irrigação do Vale do São Francisco, ele chegou a 2% da sua capacidade. Hoje, o Lago de Sobradinho tem 95% da sua capacidade com água. Isso significa os ciclos de seca e os ciclos de água. E o que é que nós temos aí? Um ciclo de água que vem aí, deve estar no segundo ano, que deve durar mais uns 5 anos. Para a gente que faz irrigação, a água não é bom. Aí surge muita doença. A tal da mosca da fruta, isso é um desafio enorme. Nós temos aqui, em Juazeiro, uma estrutura enorme para fabricar o macho estéril, mas que, infelizmente, eu gostaria de pedir ao pessoal do GSI e do Ministério para se aprofundarem. Eu vejo a luta aqui dos dirigentes, mas não chegam, porque muitas vezes faltam recursos. Eu não vou entrar nesse assunto, mas, enfim, é importante a gente ficar atento a isso. Então, as nossas frutas são maravilhosas, né? O que a gente precisa é o shelf life, para a gente poder, que a capacidade da fruta ficar mais tempo na prateleira, com qualidade. Os nossos compradores, os supermercados, eles vêm aqui, chegam aqui na região, ficam aí 20 chilenos, americanos, que moram aqui acompanhando as safras da uva, da manga, e o que a gente vê que menos eles olham são as frutas, eles olham as condições de trabalho, se está sendo respeitada a sustentabilidade, o meio ambiente, porque nossas frutas são fantásticas. Então, eram mais ou menos essas palavras que eu queria dizer, agradecer a todos os estudiosos, os técnicos, os cientistas que estão trabalhando aí, dizer que 90% de toda a manga exportada do Brasil sai daqui da nossa região, dizer que 92% da uva sai daqui, mas nós temos também o limão, nós temos o melão, que dá um show fantástico, nós temos hoje o avocado, como eu falei agora, a maçã e tantas outras frutas, nós temos também uma associada muito pequenininha, que ela faz lixia, e ela está na luta para que possa também fazer com que a lixia dela chegue com qualidade lá fora. Então, essas eram as minhas palavras, eu penso que eu coloquei aqui os meus pontos para vocês, muito mais um panorama, tá certo, do que nós temos aí, mas precisamos crescer. Tá? Nós temos aqui o apoio do Banco do Brasil, é importante, o Banco do Nordeste é importante, tá certo? Para que a gente possa desenvolver. As áreas irrigadas estão cada vez mais aumentando. Vejo os nossos associados, que são pessoas que viajam o mundo vem nos ver, é muito importante dizer isso aos senhores. O mundo vem nos ver, o mundo quer saber o que é que nós estamos fazendo na fruticultura. Então, vai aqui o meu ânimo, a minha confiança, o meu respeito. Eu fiquei muito feliz quando soube do gabinete institucional que nos procurou para que nós fizéssemos parte. Nós temos 2 diretores executivos que estão aí na live, que é o Eduardo e Jorge. Nós estamos à disposição, senhores. Vamos moer, vamos botar isso para frente. Esse país é fantástico, o agro é quem está segurando a barra. E a fruta é o que tem. Olha, se vocês me perguntarem aí, depois dessa pandemia, o que vai acontecer, se vão continuar fazendo lives, se o povo vai viajar, se o povo se as pessoas vão tirar férias, se as pessoas vão ficar em hotel, eu não sei de nada, eu não sei. Eu só sei uma coisa, as pessoas irão consumir mais frutas. Fruta é um alimento saudável, fruta é rico em vitaminas, em sais minerais, em sabores, em cores, em misturas, em tudo. Não tem nada mais agradável. Se come fruta no café, no lanche, no almoço, no jantar, a toda hora. Tem fruta com caroço, fruta sem caroço, fruta com casca, fruta com leite, sorvete de fruta, salada, tem tudo que vocês quiserem. Um abraço e muito obrigado. Muito obrigado, Guilherme, presidente da Abrafrutas, pela brilhante apresentação, né, apresentando todas essas potencialidades aí do mercado de frutas irradiadas para o Brasil e o mundo. Como eu estou vendo muita pergunta no chat,
Eu tentei compilar as ideias de várias delas e eu vou fazer perguntas em blocos para os palestrantes, a fim de aproveitar melhor cada um deles, né? Eu vou começar pelo secretário executivo do MAPA. Eu vou fazer duas perguntas que eu compilei do chat. A primeira pergunta, senhor secretário, é: sabendo de todas as vantagens e potencialidades do mercado da irradiação de alimentos, por que avançamos tão lentamente na questão da irradiação no Brasil? E a segunda pergunta: existe previsão de alguma política pública ou incentivo, como, por exemplo, parcerias com o setor privado por parte do MAPA, para alavancar o estabelecimento de irradiadores multipropósitos no país, bem como os mercados internos e externos dos produtos irradiados? Marcos Montes, a palavra é sua. Obrigado, Tiago. São perguntas extremamente, vamos dizer assim, objetivas, né? Faltava, sim, isso ficou um pouco adormecido, como comentei na abertura, porque não tinha foco. Esse assunto é um assunto recorrente, mas sem um foco específico. E é isso que nós estamos propondo a fazer aqui hoje, ter isso como uma política pública aqui do Ministério, para poder realmente avançar mais fortemente. O assunto todos conhecem, o Rangel disse, das legislações já existentes, mas não tinha um foco, com todo respeito ao passado, e esse foco nós queremos implementar com entusiasmo, da ministra principalmente, e com o nosso entusiasmo. Em cima disso, respondendo já a sua segunda pergunta, também comentei isso, que nós estamos fazendo uma consultoria até com o ICA, para fazer um plano de negócio, porque é aí que nós vamos buscar os nossos parceiros, mostrando as nossas potencialidades, tanto potencialidade técnica, como também uma potencialidade de logística. Então, nós estamos assim, muito preparados para poder fazer desse momento um novo momento, onde a irradiação possa ter papel fundamental nos nossos negócios e também na nossa saúde. Impressionante todo esse apoio, então, que o governo ele tem, pode passar para todos os interessados nessa questão da irradiação de alimentos. Eu vou passar agora para o... Só um minutinho. Não, porque eu vi o Guilherme falando sobre a questão da mosca estéril, e eu conversava há pouco com o Rangel aqui, antes dele falar nesse assunto, e ele me contava a história do Vale de São Francisco sobre essa questão da mosca. E me falava do entusiasmo e da conscientização que o próprio Guilherme tem nesse assunto, porque no passado isso foi discutido aqui, sim, mas não houve uma receptividade, vamos chamar assim, daqueles interessados na região. Com a presença do Guilherme na Abrafrutas e com a sua liderança que ele tem, eu acho que é um assunto também que nós podemos retomar e poder discutir isso, mas assim, não só com recurso financeiro, Guilherme, mas com a aplicabilidade e a receptividade dos produtores em realmente se inteirar disso, porque não adianta recurso se as pessoas não tiverem interesse no assunto. Com certeza, estou de acordo. É isso aí. Não sei se respondi, Tiago. Respondeu sim, secretário executivo. Muito obrigado, muito obrigado. Eu vou passar agora um bloco de perguntas para o senhor Guilherme, que é o presidente da Abrafrutas. 3 perguntas aqui. Senhor Guilherme, sabendo de todo o potencial ainda adormecido que o mercado de frutas irradiadas tem a oferecer, tanto para o mercado interno como para o mercado externo, como a Abrafrutas enxerga o mercado a longo prazo para esses produtos? Segunda pergunta. Infelizmente, o Brasil ainda tem muitas regiões com restrições fitossanitárias devido à mosca da fruta. E a técnica do inseto estéril é uma forte aliada para o setor. Por que não explorar mais essa técnica nuclear no país? E a terceira pergunta, sabendo que a irradiação aumenta o tempo de prateleira dos alimentos, quais seriam os benefícios na prática para a fruticultura? Senhor Guilherme, a palavra é sua. Olha, essa questão aí da mosca, como o nosso secretário falou, isso precisa voltar à tona para a gente conversar. Aqui no Vale tem uma estrutura que, infelizmente, é uma luta grande, mas não chega a funcionar. Eu penso que, com o passar do tempo, os produtores, do pequeno, médio, grande, todos, estão se conscientizando da importância. Nós falamos hoje da mosca da fruta, mas nós temos uma bronca grande, que é uma tal de mosca da carambola, que não pode chegar por aqui. Ela está lá pelo norte, a turma está segurando ela lá, que são coisas que nos afetam bastante.
Então, eu vejo o mercado de frutas muito enorme. Eu vejo, quando a gente fala em campanhas, o brasileiro come muito pouca fruta. Come quase 1/3 do que come o europeu. É muito pouco do que a gente produz. Essa questão do tempo de prateleira é fundamental, porque nós cada vez mais estamos ousando, mandando frutas para os Emirados Árabes, que vai um tempo de navio grande. Agora nós estamos indo para a China e nós estamos cada vez mais colocando frutas em lugares mais distantes e precisamos desse tempo de prateleira, porque com as chuvas atrapalha muito, porque chuva aqui, como é um clima, vamos falar aqui da nossa região, que chove pouco, então nós temos poucas doenças. Aqui não tem característica por causa da seca, da disseminação de doença, mas com a chuva, tá certo? E muitas vezes, por exemplo, um caso da manga típico que está acontecendo hoje. Choveu em fevereiro, na florada da manga. Agora nós estamos colhendo, está dando problema de qualidade. Então, é uma vigilância muito grande. Então, respondendo um pouco, eu acho que nós precisamos... o mercado, para mim, você veja, nessa pandemia, nós tivemos um problema pontual de melão, mas nós tivemos hora nenhuma dizendo assim, olha, tal fruta está se perdendo no campo porque não vende. Não existiu isso. Tal fruta estamos com as câmaras frias abarrotadas porque não tem comprador. Não existe isso. Existe sim, as frutas estão sendo vendidas tanto no mercado interno como no mercado externo. Então, para mim, o potencial é grande. Para mim, essa questão aí da mosca da fruta, nós temos aqui, precisa ver, eu não sei com profundidade o que tem que se fazer aqui. O que eu posso dizer é que nós todos estamos muito mais conscientes. Não adianta João tomar conta lá da roça dele, como a gente chama aqui, se Manuel do lado não toma conta da mosca da fruta. Tá certo? Então, isso aí não adianta. Tem que todo mundo se conscientizar. Isso é um trabalho de conscientização. Isso é um trabalho que eu tenho falado com a nossa ministra de assistência técnica. Não está certo que o grande empresário, que o médio empresário contrate um grande consultor que vai de 15 em 15 dias para a sua fazenda e o colono pequeno não tem esse consultor. O governo tem que chegar junto e a ministra está muito animada com esse tema também. Obrigado, Guilherme. Bom, nosso bate-papo está muito interessante. Eu ainda estou vendo muitas perguntas surgindo no chat, mas devido à avançada hora, eu vou já abrir a palavra para as considerações finais dos nossos palestrantes. Vou começar pelo secretário executivo do MAPA, por favor. Tiago, primeiro agradecer a oportunidade de estar participando com vocês, com o Guilherme, que tem uma larga experiência, e com o entusiasmo que a GSI está, Mirante Taveiros é um entusiasta dessa história, e nós estamos aqui junto com o Rangel, junto com a equipe da SDA, da Secretaria de Inovação, para poder realmente somar esforços para a gente não deixar esse momento voltar a ser o que foi no passado. Não ter aquele foco que não teve, que esse foco permaneça aceso. Acho que depende muito de vocês, da coordenação de vocês aí, como estratégia, com uma questão, é claro, que vai nos interessar muito, e com o setor privado. Então, eu quero parabenizar pelo evento e nos colocar à disposição, tanto a ministra como eu, e também a nossa equipe técnica comandada aqui pelo Rangel. Obrigado, secretário executivo. Eu vou agora abrir a palavra para as considerações finais do presidente da Abrafruta, senhor Guilherme, por favor. Eu gostaria muito de agradecer. Fiquei muito satisfeito com a participação de todos. Nós temos a ministra, uma grande aliada. Agradeço a participação do nosso secretário-geral, que tem tão quão a ministra competência e estrada para defender o nosso agronegócio. O que mais me aflige hoje, como presidente da Abrafrutas? A imagem do Brasil lá fora. Isso é muito importante. Peço ao governo, os senhores que estão aí, do lado da presidência da República, agora mesmo nós temos um ministro de comunicação, vamos nos comunicar. A pior coisa, os senhores que são da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, é numa hora de um embate a gente ficar na defensiva. Nós estamos na defensiva. Vamos partir para a ofensiva. Vamos comunicar o mundo que nós temos, e não acontece isso com a Amazônia.
que aí sim as coisas vão andar melhor para quem exporta. Muito obrigado a todos os senhores. Obrigado, Guilherme. Eu vou abrir a palavra para o comandante Taveira também, dar as considerações finais do GSI. Mais uma vez, roubando o tempo dos senhores, eu tive que me ausentar, mas acompanhei, na medida do possível, tudo que foi dito. Então, mais uma vez, reforçando o nível que nós estamos tratando desse assunto, como foi dito aí pelo doutor Guilherme, pelo secretário executivo do MAPA, doutor Marcos Monte, o nível desse assunto está aqui dentro do governo muito alto, vocês viram aí a participação da ministra, e o engajamento do MAPA nesse assunto. Então, nós aqui do GSI, do CIPROM, aguardamos aí o desdobramento dos trabalhos dentro do MAPA para que a gente possa colocar esse empreendimento para frente, para que o irradiador possa sair do papel, possa ser colocado no ponto focal do país, possa ser utilizado efetivamente para que a gente agregue valor aos nossos produtos do agronegócio e coloque o país na prateleira, no patamar que ele merece, em termos de capacidade produtiva e em termos de capacidade de suprir as demandas internacionais de todos os produtos que o irradiador pode alcançar, né? Seguimos aqui firmes para que a gente corte logo a fita do primeiro irradiador multipropósito brasileiro. Muito obrigado a todos, seguimos à disposição. Eu vou abrir a palavra também para o contra-almirante Capistrano, secretário de Coordenação de Sistemas. Se o senhor estiver ouvindo, quiser fazer alguma consideração final, a palavra é sua também. Acho que ele subiu para alguma reunião lá com o secretário executivo do ministro, não? Almirante? Fala, Thiago. Está ouvindo? Não, agradecer. Falar para o secretário executivo, presidente da Abrafutas e todos aqui na reunião com o GSI, que nós estamos abertos a qualquer proposta de incremento das tecnologias nucleares, especialmente aí da parte de radiação de alimentos. E não tenha dúvida, ser assertivo, que eu até vi essa pergunta, como disse o presidente da Abrafutas, que alguém comentou logo no início, que a gente tem que passar essa informação para a sociedade do benefício da irradiação dos alimentos, especialmente de frutas. E a gente aqui tem, inclusive, um grupo técnico que lida com a parte de comunicação, nessa parte do setor nuclear. E a ideia é incrementar, porque tudo que traz benefício para a sociedade é positivo. E até, usando as palavras aí do nosso presidente, do Guilherme, a ideia realmente é estar sempre na ofensiva. Se não for na ofensiva, estamos à frente justamente para fugirmos dessa defensiva e mostrarmos que todos aqui fazemos um trabalho sério, tá? E a ideia é melhorar tanto os benefícios da nossa sociedade e, obviamente, todo o setor produtivo brasileiro. Então, nós estamos no serviço e ser demandados. Mais uma vez, eu queria parabenizar a todos aí, tá? A Abdan, especificamente também, tá? Pelo excelente trabalho que fizeram e vamos em frente. A todo pano, como disse o nosso comandante da Marinha. Muito obrigado. Agradeço aos palestrantes, ao senhor Celso Cunha, presidente da Associação Brasileira para o Desenvolvimento de Atividades Nucleares, da Abdan, pela iniciativa de procurar o DCCIPROM para a realização desse importante webinar, aos meus colegas do GSI, contra-almirante Capistrano, secretário de Coordenação de Sistemas, capitão de Mar e Guerra Taveira, diretor do DCCIPROM, capitão de fragatas Clayton, coordenador de desenvolvimento nuclear, meus colegas assessores, capitão de corveta Rogério, Liliane e Fabiano, e em especial a todos vocês que acompanharam e engrandeceram esse importante webinar. Bom, como todo exposto, eu deixo a seguinte mensagem: o Brasil ele tem muito a ganhar com a implantação de radiadores multipropósitos ao longo de pontos focais do nosso território. Nós temos ao nosso dispor brasileiros com mentes brilhantes e o domínio tecnológico. Como uma nação em sinergia, nós podemos viabilizar projetos que hoje são imprescindíveis para o desenvolvimento nacional, como é o caso da irradiação de alimentos, uma vez que ela potencializa a nossa capacidade produtiva e comercial. Bom, muito obrigado a todos. E eu agora passo a palavra ao presidente da Abdan. Obrigado, Tiago. Obrigado, secretário. Obrigado a todos. Deixar só uma mensagem rápida. No início de agosto, teremos um outro seminário com a equipe da medicina nuclear.
e no final de agosto está previsto a participação do diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica, o Gross. Estamos fechando as datas agora. Participem. E, doutor Guilherme, muito obrigado aí. Eu queria só deixar uma mensagem para o senhor. Enquanto a gente faz o plano de negócio, né, um irradiador desse é muito barato. Não faz nem cosquinha no orçamento de exportação nossa. Escolha um lugar e faça o primeiro enquanto a gente está fazendo o resto. Né? Assim nós vamos andar e o senhor vai ganhar muito mais dinheiro só com esse radiador. Sozinho ele já vai se pagar em pouco tempo. Né? Tá bom, e depois tá bom, a gente navega aí, vai navegando com o resto. Não, é um engenheiro. Não. Aí. Muito obrigado a vocês todos. Um abraço, obrigado. Um abraço, viu? Obrigada pela oportunidade. Tudo bom. Um abraço a todos. Um abraço. Tchau.